O ar estava denso e quente, com a sensação de que o espaço ao redor começava a ceder sob o peso do meu próprio corpo. Cada respiração se tornava mais difícil, como se eu estivesse atravessando uma névoa espessa que se formava diante de mim. O chão abaixo de meus pés tremia com uma frequência leve, como se o próprio planeta estivesse respirando. Cada passo que eu dava me afastava mais do que eu conhecia. Eu estava em uma região sem nome, um espaço vazio e gelado que não parecia nem real nem imaginado. Era como se a realidade estivesse sendo rasgada em pedaços, e eu me encontrava indo na direção do desconhecido, sem o conhecimento exato do que me aguardava. A segunda porta estava aberta, mas o que ela escondia? A sensação de perda era palpável, um vazio crescente, como se eu estivesse sendo despojado de algo precioso enquanto cruzava essa linha tênue entre o conhecido e o incompreensível. Ao continuar avançando, percebi que o que antes parecia ser espaço, agora se tornava uma substância viscosa. Não havia mais a sensação de movimento linear. O tempo começava a se distorcer, e com ele, minhas certezas. Eu não sabia mais onde começava o espaço e onde acabava a minha percepção. O vazio não era algo que eu pudesse simplesmente compreender. Não era escuridão, não era silêncio. O vazio tinha uma textura, uma presença que me envolvia de maneira invisível. Era como se ele fosse uma substância que corroía as bordas da realidade e as reposicionava de maneira confusa. Eu estava em um limbo, e a sensação de estar sendo puxado para dentro dele só aumentava. O que era real? O que era invenção? Tudo parecia impreciso, e por um momento perdi a noção de mim mesmo. Estava sendo absorvido, mas sabia que não poderia parar. Uma presença fez seu movimento ao meu redor. Eu não a vi, mas a senti com clareza absoluta. Não era um corpo, mas uma consciência. Algo se movia por entre as sombras do vazio, moldando-se de acordo com a minha própria percepção. O vazio parecia se tornar denso, se comprimir ao meu redor. Algo além de mim começava a se revelar, e eu sabia, sem dúvida, que não estava sozinho. O toque da presença era sutil, quase imperceptível, mas de uma intensidade assustadora. Algo estava me observando. Por um momento, senti a vontade de olhar para trás, mas o peso daquilo que me observava me impedia de agir. Eu sentia a presença, mas não a via. Era como se estivesse sendo vigiado por algo que não podia ser tocado, não podia ser compreendido. De repente, a realidade à minha volta começou a se romper. O que era um cenário contínuo de névoa e sombras se dividiu em fragmentos. Cada pedaço da realidade parecia ser arrancado e reposicionado em diferentes formas, como um quebra-cabeça mal montado. O espaço se fragmentou, e eu fui puxado para dentro de cada uma das partes, uma a uma. Eu vi o que estava além do espaço em que me encontrava, e o que vi não era o que eu esperava. Era um conjunto de imagens que pareciam dançar em torno de mim, cada uma conectada à outra por fios invisíveis, mas todos contorcendo-se e se desfazendo à medida que eu tentava tocá-los. Eu era uma peça dentro de um sistema maior. Mas o que era esse sistema? Como eu me encaixava dentro dele? Eu estava fora de mim, fora do tempo, fora do espaço. A sensação de ser invadido e ser parte de tudo ao mesmo tempo me paralisava. E ainda assim, eu seguia. Algo tocou, e a sensação se espalhou por todo o meu ser. Não foi um toque físico. Não foi algo que eu pudesse tocar com minhas mãos. Foi uma invasão de minha própria percepção. Algo estava entrando dentro de mim, alterando o que eu conhecia sobre quem eu sou e o que posso ser. O vazio ao meu redor não era mais o mesmo. Ele estava sendo preenchido por uma presença maior, uma força que não se comunicava com palavras,
mas com intenções. Eu podia sentir o toque, mas não podia vê-lo. Eu era tocado por algo que não pertencia a esse lugar. E, ao mesmo tempo, eu sabia que esse toque era meu. E estava me conectando com algo muito mais profundo. Portas não decidem sozinhas. A segunda porta não avalia intenção. Ela avalia conteúdo. Não pergunta quem atravessa. Decide o que atravessa. Começo a entender. Isto não é uma travessia neutra. É um processo de curadoria. Algo determina quais memórias permanecem coesas, quais símbolos merecem continuidade e quais devem ser dissolvidos antes de alcançar o outro lado. A porta não julga, ela executa. Não era dor. Era algo mais profundo, mais antigo. Uma marca invisível foi deixada em mim. Eu não sabia de onde ela vinha, nem o que ela significava. Tudo o que eu sabia era que algo em mim havia mudado. Eu não era mais quem eu era antes. A marca me acompanhava, sem ser vista, mas sentida a cada respiração. Não fui ferido, fui catalogado. Eu estava sendo forçado a seguir, mas sabia que não poderia voltar. Algo havia decidido o que eu poderia atravessar, o que eu poderia ser. Eu não tinha mais controle sobre isso. Estava marcado e não podia mais fugir disso. Algo estava além de mim agora. Algo que me manipulava, me observava. A travessia não terminou. Ela não termina. O que está além da segunda porta não é uma resposta, não é um lugar seguro. É uma continuação, uma extensão daquilo que sou e daquilo que nunca poderei compreender completamente. Eu ainda não sei o que me espera, mas o que sei é que já não sou mais o mesmo. O que aguarda à frente são camadas do universo que ainda não compreendi. Eu atravessei, mas a travessia não se dá por uma linha reta. Ela é fragmentada, distorcida, como o espaço ao meu redor. Eu vi, eu senti, e ainda não sei o que isso significa. Mas a marca está comigo, e a travessia continua. O que virá já não depende mais de mim. Eu sou parte do que está além da porta, e as portas continuam se abrindo. O que aguarda é maior do que eu, maior do que qualquer compreensão que eu possa ter. Eu não sei o que virá após isso. Sei apenas que não posso voltar. A porta foi fechada, e eu não sou mais quem fui. A travessia não se encerra, ela se estende através de camadas, de mundos, de tempos. Eu fui tocado, e algo maior começou a se desenrolar. O futuro ainda é um vazio. O que me aguarda não é resposta. O que me aguarda não é conforto. Mas sei que a travessia não se faz sozinha. Eu sou parte de algo maior. E as portas, essas portas, continuarão se abrindo. Eu atravessei a segunda porta. E agora, o que vem depois? O que virá, eu não sei. Mas o que sei é que não posso voltar. Não importa o quanto eu tente.